Boa tarde a todas e todos. É com prazer que abrimos aqui mais um dia o nosso nono encontro de palestras no Fórum Permanente sobre Genocídios e Crimes contra a Humanidade. Hoje, o tema é Genocídio em Ruanda, Desafios da Defesa Criminal perante o MICT, TPIR, com dois convidados muito queridos por mim, especialmente, acho que por todos que são do grupo de pesquisa, que são a professora mestre Maria Olívia Ferreira Silveira, que é graduada no curso de Ciências Jurídicas e Sociais na Universidade de Passo Fundo, o PF, mestre em Direito Internacional e Comparado pela Universidade de São Paulo, membro fundadora e diretora acadêmica do CEPIM-USP, advogada integrante da equipe de defesa para pedido de revisão no caso Prosecutor contra Laurent Semanza, perante o Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Além disso, ela também é secretária da Comissão de Estudos sobre a Violência de Gênero do OAB do Paraná. Com ela, na palestra de hoje, como palestrante, teremos o professor Dr. Cássio Eduardo Zen, que é advogado e professor universitário, doutor em Direito Internacional pela USP, ICC OTP Alumni, pesquisador do GBRICS da USP, secretário jurídico e pesquisador do CEPIM, da USP também, e junto com a Maria Olívia, e já vou dar um spoiler, junto com a Gabriela também, atuou perante o MICT ONU em caso relacionado a Ruanda. E finalmente, mas não menos importante, a mediadora, a professora doutora Gabriela Werner Oliveira, que é doutora em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, mestre em Direito e Relações Internacionais pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora do programa de pós-graduação em Direito da Universidade de Passo Fundo, advogada com experiência em Direito Internacional Penal e pesquisadora do CEPIM. Alguns avisos às pessoas presentes. Aos membros do CEPIM, será enviado em alguns minutos um formulário para que se preencha a presença, para que a gente possa fazer o controle. Aos demais membros, o fato de clicar para entrar já consta para fins de certificado a sua presença. Então, não se preocupem, não precisa colocar presente no chat. Se quiserem continuar colocando presente no chat, não há problema também, mas não é necessário para fins de certificado. Então, é isso. Saúdo a todos. Saúdo aos professores Clodoaldo da Silva Anunciação, o professor Arthur Capella, o professor Paulo Borba Casella. Hoje eu estou atrapalhado, vocês perceberam. E passo a palavra para os nossos palestrantes. E, por favor, só me avisem quando eu começo a passar os slides. Obrigado. Obrigada, Felipe. Como eu e o Cássio fizemos uma pequena divisão apenas metodológica para apresentar a palestra, eu vou começar falando. Então, eu preciso primeiro cumprimentar a todos e a todas que estão presentes aqui, em especial o professor Paulo Borba Casella, meu querido orientador, o professor Dr. Arthur Capella também, a nossa mediadora e amiga Gabriela Werner Oliveira, a professora Maria Luísa, também organizadora do evento, que eu acho que não está ainda aqui, mas cumprimento ela pelo trabalho da organização do evento, e o amigo Felipe Alamino, que tem dividido comigo algumas horas do seu dia com o CEPI. Bem, eu e o Cássio, ao pensarmos no que nós extraríamos para esse fórum sobre genocídios, nós resolvemos trazer o aspecto prático, do caso em que nós atuamos na revisão criminal, mas também qualquer fala sobre genocídio não pode deixar de contemplar o aspecto histórico de Ruanda e do genocídio de Ruanda. Então, nós dividimos nessas duas partes. Eu vou primeiro apresentar esse histórico do genocídio de Ruanda brevemente, e depois o Cássio vai entrar em alguns aspectos sobre o processo. Bem, primeiramente, é impossível falar sobre um genocídio ocorrido em Ruanda sem a gente adentrar, então, esses detalhes históricos. Na era pré-colonial, Ruanda era uma monarquia com uma dominância Tutsi, que eram os pastores, criadores de gado, enquanto os Hutus eram os camponeses. Em 1884, a Conferência de Berlim dividiu o continente africano e Ruanda destinada à Alemanha. Com o fim da Primeira Guerra Mundial,
Ruanda acaba sendo administrada por um mandato da Bélgica na Liga das Nações. Ai, desculpe, Felipe, isso pode começar. E, nesse mandato belga, em 1933, foi instituída a classificação étnica nos cartões de identidade dos cidadãos de Ruanda, que expressamente designaria qual etnia o indivíduo pertenceria. Tutsi, Hutu ou Tuá. Tuá é a etnia, são os povos originários, né, do território. Bom, essa classificação instaurada pelos belgas em 1933, ela foi elaborada puramente por padrão racial, aqui entendido como características físicas e sociais desses membros. Nesse sentido, eles classificavam os Tutsis, que tinham traços mais alongados, eram mais altos, e também, normalmente, pessoas de mais posses também eram classificadas como Tutsis, e constava isso nas suas identidades. Os Hutus, por sua vez, eram mais baixos em relação à sua estatura e mais compactos. Então, esse domínio colonial, tanto alemão e belga, reforçou essa posição já exercida durante a monarquia de superioridade e privilégio da minoria Tutsi. E, mesmo durante o poder colonial, eles mantiveram esse poder político. Entretanto, no fim dos anos 50, os belgas começaram a inserir os Hutus em algumas posições de poder. E esses privilégios começaram a causar animosidades entre esses grupos. Em 1959, então, os Hutus que se sentiam socialmente prejudicados por esse domínio Tutsi começaram a persegui-los. Nessa época, não há muitos registros sobre quantas pessoas, quantos Tutsis foram assassinados, mas a ONU estima que foram 2.000 nesse período. Aí, em 1960, e 62, precisamente no dia 1º de julho de 62, a Ruanda se torna independente. No momento em que Ruanda se torna independente, um presidente Hutu, Kayibanda, desculpem, eu não sei pronunciar esses nomes, então eu estou falando mais ou menos como eu consigo ler, às vezes eu nem consigo ler, enfim. Esse presidente é considerado o pai desse nacionalismo Hutu, então os Tutsis começaram a perder essa hegemonia no poder e começou a ter uma certa discriminação contra a etnia Tutsi. O presidente, então, implantou um sistema de cotas que excluía os Tutsis de acesso à educação e emprego. Cerca de 9% só dos Tutsis tinham acesso à educação e emprego após a independência. Além disso, após a independência, Tutsis que eram exilados em países vizinhos, como Uganda, intentaram um retorno para o país, mas como resposta, iniciou-se uma campanha de matança, de novo, que posteriormente vai vir a acontecer novamente, do inimigo Tutsi. Então, durante esse período após a independência, a partir de 1962, há uma estimativa de que 300.000 pessoas, 300.000 Tutsis e Hutus moderados tenham se refugiado em países vizinhos e cerca de 10.000 mortos. Em julho de 1963, há um golpe de Estado por Juvenal Habyarimana, que veio a ser presidente de Ruanda, veio com promessas de paz em um regime totalitário. Sob o regime de Habyarimana, manteve-se a questão das cotas, manteve-se a questão das identidades étnicas, mas as perseguições deram uma trégua e, por ser um regime totalitário, foi instaurado um regime de um só partido, que era o MRND, o Movimento Revolucionário Nacional pelo Desenvolvimento. Essa população Tutsi, que já tinha tentado voltar após a independência, continuou buscando o seu retorno, principalmente os filhos desses exilados, liderados por Paul Kagame, que veio a ser o presidente de Ruanda, ainda e Fred Rwigema. Em 1990, criaram a Frente Patriótica Ruandesa e
tentaram invadir Ruanda através de uma base em Uganda. As principais reivindicações da FPR eram o fim da violência étnica e o fim da indicação étnica nos cartões de identidade. Essa invasão foi frustrada, muito graças ao apoio da França ao presidente Habyarimana e do Congo também. E durante esse período de 1991 a 1993, começaram os atos que vieram a ser as bases do genocídio de 1994. Dentre esses, a Rede Zero, onde os extremistas e oficiais do exército, empresários, líderes do governo articulavam uma forma de reduzir a zero o número de Tutsis, por isso esse nome, inclusive. A criação da Rádio Televisão Livre das Micolinas e o Jornal Cangura também foram criadas para propagar as intenções genocidas. Além disso, foi criada a Interahamwe, que era uma milícia jovem ligada ao MRND. Ela foi criada em 1991. Como a Guerra Civil continuou e existiam ataques localizados entre as partes, a FPR e o governo buscaram uma solução pacífica para pôr um fim a esse conflito. E em 1993, em agosto, foi assinado o Acordo de Arusha entre os líderes da FPR e do governo ruandês, que previa especialmente o cessar-fogo, o retorno dos refugiados tutsis e a divisão do poder entre a FPR e o MRND. Esse acordo tinha como, ou melhor, para a implementação desse acordo... Oi. Avisa sempre quando eu tiver que mudar o slide, por favor, que eu tô cego. Desculpa, eu esqueci completamente. Pode trocar. Bem. Pode trocar. Eu vou esperar você mudar só. Então, essas eram as reivindicações. Entretanto, para monitorar a assinatura e a implementação desse acordo, foi criada a UNAMIR, a Missão de Assistência das Nações Unidas para Ruanda, chefiada pelo general Romeu Dallaire, que era uma missão de solução pacífica de controvérsias, criada com base no capítulo 6 da ONU, isto é, os capacetes azuis não eram autorizados a intervir apenas para autodefesa. E quando a gente fala de genocídio em Ruanda, a gente não consegue deixar de falar justamente da falha das Nações Unidas, manifestada não só pela UNAMIR, mas também pelo Alto Comissariado, que na época era o Kofi Annan, em prevenir o genocídio. Porque após a conclusão do Acordo de Arusha, várias ONGs, inclusive o general Dallaire, a Anistia Internacional, a Human Rights Watch e o próprio perito que foi designado pelo Conselho de Segurança, o relatório dele, já manifestava que estava em curso um genocídio em Ruanda. Tais situações foram noticiadas para as Nações Unidas diversas vezes. Nos 3 meses que antecederam o genocídio, só para ter ideia, o general Dallaire mandou 6 notificações para que as Nações Unidas autorizassem a UNAMIR a fazer alguma coisa com relação às armas que estavam escondidas e que haviam sido importadas para Ruanda e estavam começando a ser distribuídas. Mas todos esses pedidos foram rejeitados, e o mais incrível disso é que esses pedidos e essas rejeições nem chegaram no Conselho de Segurança. Eu até confesso para vocês que eu comprei esse livro aqui, do Intervenções do Kofi Annan, para ver se eu tinha uma resposta do porquê que isso não foi passado adiante, não foi levado a cabo, ou porquê que simplesmente não foi feito nada. Segundo o que diz aqui, foi em virtude dos insucessos e da morte dos capacetes azuis na Somália. Mas, assim, nenhuma explicação concisa, fora de que se buscava mesmo uma solução pacífica de controvérsias, foi dada nesse livro. Enfim, até hoje se mantém
uma questão de crítica, que inclusive eu gostaria de apontar, né, porque é uma crítica que se faz à política de intervenção que foi levada a cabo em Ruanda. Embora a gente saiba que, não mesmo que essas situações tivessem sido levadas para o Conselho de Segurança, a gente não pode precisar se eles, né, se o Conselho de Segurança agiria antes ou não. O fato é que após a queda do avião presidencial, em 6 de abril de 1994, o gatilho para os eventos dramáticos que viriam a acontecer foi dado, foi estopim do genocídio. Pode trocar, Felipe, por favor. Inclusive, quanto a essa queda do avião, eu também, ao pesquisar o assunto, eu fiquei sabendo, né, não agora, mas eu acho importante destacar que a caixa preta desse avião foi encontrada na sede das Nações Unidas. E, assim, durante muito tempo não se soube como que essa caixa preta foi parar nas Nações Unidas. E o pior, até hoje não se tem uma investigação, não se sabe quem derrubou esse avião. Uma investigação francesa indica que foi a FPR, mas nada de concreto, nenhuma investigação concreta sobre quem derrubou o avião presidencial do Habyarimana e do presidente do Burundi. Bom, após esse estopim do genocídio, primeiramente foram os adversários políticos que foram mortos. Então, isso quer dizer que não só Tutsis, mas também Hutus moderados foram mortos durante os primeiros dias. Dallaire novamente ligou para os oficiais das Nações Unidas, inclusive nos relatos dele dizia que ele ligava 5 vezes por dia, mas ele foi proibido novamente de utilizar a força em todas as vezes. Consequentemente, a primeira-ministra, Agathe Uwilingiyimana, e outros funcionários, bem como 10 capacetes azuis belgas foram mortos, e esses capacetes azuis foram mortos deliberada e planejadamente, justamente para que essas forças de paz fossem retiradas, o que aconteceu. Restaram só alguns de Bangladesh, mas os belgas eram os mais bem equipados e os que tinham as melhores armas. Então, esvaziou completamente a missão ao UNAMIR. Após, então, a queda do avião e o início dessas matanças dos oponentes políticos, os países ocidentais começaram uma operação para a retirada dos seus nacionais de dentro do território ruandês, que demonstra também um lado contraditório, de que talvez o que aparentou, melhor dizendo, que aparentou foi de que o intuito nesse começo era salvar mesmo os nacionais de seus países. Então, posteriormente, o que veio depois foi a matança dos Tutsis. Cerca de 800 mil pessoas foram mortas durante 100 dias, entre elas Tutsis e Hutus moderados. E esse genocídio operou de diversas formas. Primeiro, tinha a milícia Interahamwe e o exército que perseguiam e cercavam as vítimas em escolas, igrejas, hospitais, e, claro, com uma certa complacência, muitas vezes de médicos, do clero também, para que tivessem acesso, ou coação também, a gente não pode falar também só sobre isso, não falar sobre isso. E esses locais, além das matanças, eles eram incendiados, as pessoas eram mortas, mutiladas e fuziladas. Outro modus operandi do genocídio era a violência sexual sistemática. As mulheres eram estupradas antes de serem mortas. Inclusive, eu não sei se o Cássio vai falar sobre isso, mas o caso em que nós atuamos na revisão criminal do Semanza, ele foi condenado por incitar os seus subordinados, ele era burgomestre, né, da região de Jiporo. Ele foi condenado por incitar e comandar os seus subordinados antes de matarem as mulheres tutsis, de estuprarem-nas. E, assim, a
a questão da violência sexual é muito forte em Ruanda, porque, claro, teve também todo uma evolução jurisprudencial, até que eu destaco daqui a pouco, mas o Deler, nos seus depoimentos para o tribunal, ele falou como que os corpos das mulheres eram encontrados. Então, o que demonstra muito uma questão de gênero também, porque ele disse que as mulheres eram, claro, encontradas nuas, né? E os seus órgãos genitais ou seios eram completamente mutilados pelos facões. Então, isso era uma característica dessa violência sexual também. Fora isso, as barricadas, é claro, que eram favorecidas pelos cartões de identidade, a inscrição da identidade étnica nos cartões de identidade, e também a importância da mídia, que incitava, pela rádio ou pelo jornal, as pessoas a cometerem o genocídio contra seus vizinhos, contra seus parentes, ou também elas eram convocadas ou coagidas pelas próprias milícias. Então, esse genocídio... Pode trocar, Felipe, por favor. O genocídio só vai ter fim com a conquista de Kigali pela FPR, no dia 4 de 7 de 94, que novamente resulta numa nova onda de refugiados, dessa vez a maioria Hutu, para os vizinhos Burundi e Congo. E em 20 de 7 de 94 foi declarado um cessar-fogo unilateral e estabelecido um novo governo em que Kagame seria vice-presidente e ministro da Defesa. Após cerca de 5 meses, é adotada a Resolução 955 do Conselho de Segurança, que cria o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, com sede em... Pode trocar, Felipe, desculpa. Com sede em Arusha, na Tanzânia, com o objetivo de processar e julgar os responsáveis pelo genocídio e outros crimes internacionais ocorridos em Ruanda e em países vizinhos, de 1º de janeiro de 94 a 31 de dezembro de 94. E, em 1º de julho de 2012, foi criado o Mecanismo Residual Internacional para Tribunais Penais, que desde 2015, com o fim do mandato do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, conduz os trabalhos residuais desse tribunal. Assim, só para concluir a minha parte da fala, eu acho que é importante, como nós vamos, a partir de um segundo momento, criticar um pouco o tribunal, é preciso também levantar alguns pontos positivos do legado do tribunal. Primeiro, que foi o primeiro tribunal internacional a deliberar um veredito sobre crime de genocídio, bem como foi o primeiro tribunal internacional penal internacional a interpretar a convenção e aplicar a convenção de 1948. Foi o primeiro a interpretar a definição do crime de estupro e no caso Furunzia, e a entender o estupro como meio de perpetrar o genocídio, que foi no caso Akayesu, em 1996. E é o primeiro também a condenar membros da mídia por incitamento ao genocídio. Então, tem todo esse legado positivo, embora as críticas sejam ressaltadas pelo Cássio agora, a quem eu passo a palavra. Bom, pessoal, primeiro, então, eu queria começar falando que é uma situação bem complicada falar depois da Maria Olívia, porque ela é uma pessoa que tem uma capacidade de síntese e organização fenomenal, mas eu vou tentar, então peço desculpas se eu não for tão bom que nem ela na minha fala. Eu agradeço de profundo agradecimento da organização, aí do Felipe, do professor Paulo, Arthur, por terem convidado para participar dessa fala, e muito mais agradecimentos por estar dividindo uma fala junto da Maria Olívia e com a mediação da Gabriela, né, que se começar a elogiar as duas, eu só vou ficar elogiando e não vou falar do assunto central da nossa fala hoje. Então, eu vou passar bem por cima sobre o caso, né, a gente conversou, eu e a Maria Olívia, a gente não vai entrar nos detalhes dos detalhes de cada fato que foi imputado ao Laurent Semanzat, mas aqui a gente já vê a imagem dele,
então ele está com seus 76 anos hoje. Ele foi burgomestre, que é um tipo de governador da comunidade de Bicumbi, e ele tinha uma atuação política muito forte, mesmo quando ele não era mais governador, né? Ele ia ser deputado constituinte, da nova constituinte ruandesa, e aí ele foi preso no Camarões em 1996, e aí ele foi enviado para o Tribunal Penal Internacional de Ruanda em 97. Então, vamos lá para o caso. Felipe, se você puder passar para a próxima imagem, eu agradeço. Então, aqui vocês estão vendo dois mapas, né? Essencialmente, aqui um é um zoom, né, da parte de Kigali rural, que é uma região de Ruanda. E aí vocês têm aqui, assim, ó, Musha, Mulire, Bicumbi, e lá embaixo, nessa imagem dele da direita, vocês têm Mabare. E os fatos que foram imputados ao Semanza giravam em torno de acontecimentos nessas 4 regiões. Eu vou focar na região aí, ó, Bicumbi, para vocês terem ideia de como é que era a prefeitura, e essa aqui da direita é a casa do Semanza, né? Então a gente se chocou. Eu lembro que a gente pensou, nossa, mas onde que é a casa dele, o que que é? E ali, durante a defesa, né, no processo original, vale a pena destacar que eu, a Maria Olívia e a Gabriela, a gente só lidou com o caso, a gente só mexeu no caso depois que ele tinha transitado em julgado, né? Então, houveram outros advogados que atuaram no processo antes, e depois da gente ter atuado, outro advogado hoje está cuidando do processo, né? É um processo em andamento, porém, já transitado em julgado, né? E a gente ficou chocado com a casa dele, a gente pensou, gente, a gente não vai ganhar muito honorário. E o fato é que a gente acabou não ganhando muito honorário mesmo. Mas essa dali é a casa do Laurent Semanza. E aí, na próxima imagem, vocês vão ver as imagens da visita do perito, se o Felipe puder passar, né? Esse dali, salvo engano, foi da violência de Mulire Rio, né? Então foram encontrados praticamente 700 crânios. Foi um local extremamente violento que aconteceu lá. Nas próximas imagens de visita a gente vê o museu, tudo, e isso daí foi feito, pessoal. A perícia foi feita no processo original. A gente não participou da elaboração dessa perícia, a gente pegou o caso já em meio andamento. E aí, ó, na próxima, a gente vai ver a parte das críticas já. Vamos começar as críticas do processo. Eu prometo, salvo engano, não tem nenhuma outra imagem mais tão forte, né? Mas críticas, então, à atuação do tribunal e autoridades de Ruanda. A gente pegou o processo transitado em julgado. Então, essa foi uma dificuldade nossa, porque os critérios de avaliação do tribunal para admitir uma revisão criminal são extremamente apertados. E aí, os primeiros eventos, Mulire e Rio, eles foram baseados, a condenação dele pelos eventos de Mulire e Rio foram baseados em 2 testemunhas. E o tribunal chegou a falar, na época, que, baseado na testemunha ocular da testemunha VP, o acusado participou dos crimes. E vejam só, não havia, isso daí foi da sentença, ó, there is no evidence on the record that the accused organized, executed or directed the attacks. Então ele foi condenado com base em uma testemunha ocular especialmente, né? Aí na próxima imagem a gente vai ver os eventos da Musha Church, que foram as 2 condenações. Ele foi condenado por Mulire e por Musha. O testemunho, a Musha Church, aconteceram diferentes coisas, né? Então, o testemunho da testemunha VA era a única prova baseada por causa de uma suposta tortura à vítima C. Aí a Câmara disse que a testemunha VA era a única testemunha que depois, e disse que o acusado, Semanza, teria cortado o senhor Ruzanganwa, e aí depois outros detalhes, e veja,
confunde, porque no processo a Câmara disse, né, a testemunha disse que o acusado teria cortado as pernas e os braços, né, mas na declaração escrita da mesma testemunha, ela tinha dito que o que tinha acontecido foi, não, ele cortou só o braço. Então a gente vê, aí a gente começou a ter uma percepção de que algumas testemunhas tinham relatos conflitantes. E a gente não tinha informação nem do nome da testemunha, nem de nada. Nós éramos os advogados de defesa e nós estávamos literalmente blindados de uma série de informações. A nossa fonte primária de trabalho foi justamente processos públicos do tribunal, né? E aí, vejam só, a Câmara disse que a aparente confusão, contradição do testemunho não era material e era explicável pelo trauma. Então, em diferentes ocasiões, a testemunha era considerada confiável, mas o relato não era confiável, ou às vezes o relato não era confiável, mas tudo bem, porque ela estava traumatizada, a vítima. Então, essa confusão, até que ponto que é a vítima, até que ponto que é uma testemunha. Isso daí foi uma outra questão muito séria nossa lá no processo. Aí vejam só no próximo slide, ainda dos eventos do Musha Church, a gente viu que tinha testemunhas que eram primas de outras vítimas e eram vítimas em si. E isso daí acabou... A condenação, essencialmente, foi feita por algumas vítimas, né, e algumas testemunhas. A gente não tinha muita prova física, digamos, né? E aí, a nossa estratégia de defesa, a gente baseou em documentos públicos, isso que a gente vai mostrar agora para vocês, pessoal. O primeiro ponto é o guilty plea do Paul Bizengimana. E se você puder passar para o próximo, Felipe, vejam só. Isso daqui foi a sentença foi a sentença do Paul Bizengimana. E o que aconteceu em diferentes casos perante o TPI de Ruanda? O Semans, ele foi condenado, não foi oferecido plea, não foi bargain, não. Ele foi condenado. E outros indivíduos que estariam envolvidos nos mesmos fatos, eles entraram no guilty plea, ou seja, eles admitiram o que aconteceu, deram a sua versão dos fatos, e esses fatos foram admitidos pelo tribunal. Só que o que chamou a nossa atenção é que o mesmo fato, ele teoricamente deveria ter uma versão real que foi admitida pelo tribunal. E não foi o que a gente viu. O que a gente viu é que, no caso do Semanza, os juízes decidiram que os fatos aconteceram de uma maneira, só que eles, meses depois, afirmaram que os fatos aconteceram de outra maneira nos processos dos que entraram no guilty plea. E isso daí foi uma crítica, peraí, por que naquele caso... Como é que você não está admitindo que o fato pode ter acontecido de uma maneira diferente, né? Então... Vejam que aqui ele diz, o acusado estava presente quando Tutsi foi atacado, e aí logo em seguida ele diz que o problema foi que ele não teria tomado providências para proteger os refugiados Tutsi, ali no final. Então, é uma responsabilidade por omissão, nesse caso, que foi colocado para o Paul Bizengimana, e foi levado em consideração na hora da punição dele, né? Ele foi um indivíduo que já cumpriu a pena. E vejam como o mesmo fato foi relatado de uma maneira diferente no processo do Semanza. Se você puder passar, Felipe. Ele não abriu a imagem. Bom, a diferença essencial, eu falo, não tem problema. A diferença é que no processo do Semanza eles tinham dito que o mesmo indivíduo, o Paul Bizengimana, teria pego a machete, teria pego o facão e cortado os órgãos, cortado os braços do Rosangama. Só que no processo do Paul Bizengimana, admitiu-se que ele tinha agido por omissão, né? Então aí a gente vê que no caso do Semanza eles disseram uma coisa e no mesmo fato ele foi narrado de uma maneira diferente no outro processo. A gente tentou trazer isso para os juízes, mas não foi admitido.
E aí a gente pode passar alguns slides já, até por causa do tempo eu não vou entrar em tantos detalhes, Felipe, mas vejam, ele foi condenado por ser indiferente aí aos ataques. E no caso do guilty plea do Juvenal Rugambarara, que é o próximo slide, eu acho, mais um, aí. O Juvenal Rugambarara, eles admitiram que o acusado, o Rugambarara, ele teria tido conhecimento do ataque só depois que os fatos aconteceram. Então, foi uma tentativa de colocar aí a responsabilidade por comando do Juvenal Rugambarara. Só que olhem só o problema. A testemunha que foi base para a condenação do Semanza, ela tinha dito que o Rugambarara estava lá. Ela tinha narrado, o Rugambarara estava no local do ataque. O Paul Bizenjimana estava no local do ataque, segundo o relato da testemunha. E aí, a gente ficou perguntando assim, escuta, como que você está dizendo que aquela testemunha era confiável se vocês, tribunal, admitiram nos dois guilty plea, no do Rugambarara e no do Bizenjimana, que o sujeito não estava lá. Né? O guilty plea, você é obrigado a falar a verdade, você é obrigado a relatar a verdade, senão você invalida o guilty plea. Então, o que o tribunal devia ter dito é que, olha, desculpa, você entrou no guilty plea, mas você narrou uma coisa diferente, porque a gente já constatou no processo do Semanza que o indivíduo estava no local. Então, a gente tem essa crítica feroz para fazer para o tribunal, porque eles admitiram que nos casos do guilty plea, eles tivessem uma versão diferente dos fatos do que foi decidido no caso do Semanza. E isso daí acabou pesando na sentença deles, né? E aí a gente teve o voto dissidente do juiz Fausto Pocar. Eu não sei se vocês estão... ali está do Ruzangama. Se a gente puder passar alguns slides, Felipe, o Rugambarara. Aí o voto dissidente do Fausto Pocar. Chamou atenção por quê? Porque o Semanza foi condenado, houve uma apelação, tanto da defesa como da acusação, e a sentença foi reformada para incluir a acusação do genocídio, né? E o Fausto Pocar foi o único juiz que falou, peraí, isso daí se chama, aquela coisa de direito penal 1, reformatio impejus, né? E foi o que ele falou, que ele não considerava que os direitos processuais do Semanza teriam sido respeitados em grau de apelação. Mas o fato é, aí no próximo slide ele fala lá que, eu concordo que a mudança, né, porque ele tinha sido inocentado, nesta fase, não está de acordo com o direito fundamental à apelação. Por quê? Porque, quanto a essas novas acusações que foram revertidas, o Semanza não teve oportunidade de apelar. Né? Então, como é que é isso? Ele foi inocentado, aí em grau de apelação eles reverteram isso, condenaram ele, e aí vai apelar para quem? Quanto a essas novas apelações? Quanto a essas novas acusações? Não teve essa oportunidade, então é uma crítica que a gente traz. Um outro problema, e aí foi uma das situações também bem complicadas do processo, a gente encontrou, porque qual era a nossa fonte de trabalho? Minha, da Gabriela e da Maria Olívia. Pode ir para o próximo, Felipe. A gente encontrou, no caso Military 2, uma testemunha chamada KF, que ela foi interrogada em 18 de janeiro de 2006, ou seja, depois do trânsito em julgado do processo do Semanza. É importante ver que essas guilty pleas foram depois do trânsito do julgado no Semanza. A sentença do Semanza foi dia 20 de maio de 2005, o trânsito. Né? Então, para atender os critérios de revisão criminal do tribunal, a gente só podia olhar provas que tinham sido produzidas depois do dia 20 de maio de 2005. Então, essa testemunha ela foi arguída perante o tribunal somente no dia 18 de janeiro de 2006.
E durante a arguição tinham dito para ela, uma testemunha, né, que, olha, veja, algumas pessoas disseram que essa testemunha ela era uma gendarme, supostamente. A gente não tem muitos detalhes sobre essa testemunha. A gente chegou a solicitar para o tribunal que identificasse ou que permitisse a gente ter acesso aos dados mínimos da testemunha, porque o que aconteceu? Ela foi ouvida no dia 16 de janeiro de 2006 e ela foi ouvida uma segunda vez em 2009. E quando ela foi ouvida essa segunda vez em 2009, os dados não estavam no sistema do tribunal. A gente não teve acesso a esse depoimento dela em 2009. E a gente pediu para o tribunal, a gente precisa saber o que aconteceu. Porque tinham relatos de que talvez esta pessoa teria sido a autora de alguns dos fatos que eram imputados ao Semanza. Então, a gente viu que ela trabalharia, ela estaria baseada aqui nessa região ali, se vocês olharem bem à esquerda, tá esse mapa do Google Maps que eu fiz para vocês mais ou menos terem ideia da distância, ó. Aqui é o Cassiuro, Campo Cassiuro, que fica próximo ali de Kigali. Aqui assim é Kigali, né, bem à esquerda ali do mapa. E algumas pessoas tinham dito, alguns relatos tinham dito que esta pessoa, gendarme, que seria ligada à Frente Patriótica de Ruanda, ela teria participado, ela teria atuado no caso de Musha Church, da igreja de Musha, e que fica 1 hora e 24 minutos, mais ou menos, 2 horas, vamos pensar, do local onde ela estava baseada, e eles não tinham provas sobre onde que ela podia estar nesse instante. E aí a gente falou, a gente precisa saber o que aconteceu, a gente precisa saber o que ela relatou em 2009, mas não foi permitido para a gente o acesso a esse relato. Foi uma coisa que a gente tomou uma invertida, porque dava a impressão de que a gente estava querendo identificar a testemunha. A gente não queria o nome da testemunha, a gente só queria saber o que ela falou em 2009 para decidirmos, como equipe de defesa, se a gente chamava ela ou não. E aí, próxima crítica. E é uma crítica bem séria para o pessoal da OAB aí. Pode ir para o próximo slide. Desculpa, Felipe. Testemunhas em corte gachacha. O que são as cortes gachacha? E a Gabriela, eu sei que também estudou isso bastante. E as cortes gachacha, elas são, para nós, juristas ocidentais, talvez seja um choque, porque são cortes que as pessoas se reúnem na grama, não têm direito à presença de advogado, são obrigadas a falar a verdade, não têm o direito a silêncio, e a pessoa é obrigada a falar os seus cúmplices, né, os envolvidos. Então, isso daí acabou fazendo com que muitas pessoas acabassem sendo acusadas perante o tribunal. A gente tem essa dificuldade de entender um sistema de justiça local a partir de uma ótica ocidental. Para a gente, teve uma utilidade. Os poucos processos que a gente teve acesso lá de cortes gachacha, eles muitas vezes colocavam em xeque os testemunhos que tinham sido dados perante o Tribunal Penal Internacional de Ruanda. E ali, por exemplo, no dia 13 de julho de 2007, em uma corte gachacha, está aí a sentença. Vocês veem que eu borrei algumas partes, isso daí foi proposital para evitar que nós três fôssemos presos aqui, porque isso daí já deu problema no passado, né? Vamos ser bem sinceros. Esse daí era um documento público. A gente precisa destacar que isso daí foi proferido no meio da grama, em uma reunião da comunidade, né? No caso aí da corte do setor de Musha B. E em 2007, a corte gachacha decidiu a testemunha VA, o testemunho dessa pessoa VA foi colocado em xeque, porque ela tinha dito, olha, o relato proferido disse que ela roubou o rádio, estava imputando a outra pessoa o uso do facão. Vejam só a pergunta que foi feita no julgamento da Corte Gachacha Nacional em Ruanda em 2007.
entre outras pessoas presentes nessa paróquia, né? Haviam outras autoridades, como Semanza, por exemplo, e aí a testemunha disse, eu não vi nenhuma autoridade na paróquia. Eu não posso dizer que tinha uma ou outra, porque eu não era a pessoa que estava mandando nelas. Só que todo mundo conseguia reconhecer o Semanza na região. Ele era uma pessoa pública, ele era uma pessoa conhecida. Então, quando perguntado para uma testemunha, mas você viu o Semanza lá? E a testemunha falar, eu não vi autoridades, não vi o Semanza? Peraí, então ele não estava no local. Né? Então, foi colocada em questão, em xeque, o testemunho dessa pessoa, né? Porque ou é uma coisa ou outra, ela não pode fazer o mesmo relato em duas cortes diferentes, e esses dois relatos serem diferentes. Aí a próxima crítica, pessoal, é a 8ª crítica quanto ao governo do Paul Kagame. O Paul Kagame, como a Maria Olívia já falou, ele assumiu o poder em Ruanda depois do genocídio. E ele tipificou o crime, lá em Ruanda, de negação ao genocídio. Em Ruanda, pune-se qualquer pessoa que apresente uma versão diferente dos fatos. Leia-se, se você relata que talvez Tutsis tenham também praticado atos de violência, genocídio, estupro, você é considerado como alguém que está negando o genocídio em Ruanda. Né? E pessoas foram punidas lá. No próximo slide a gente vai ver aí a Victoire Ingabire Rosa, que é esta oponente política do Paul Kagame. Ela retornou em Ruanda em 2010, e aí a Corte Africana de Direitos Humanos, ela considerou que o discurso, porque ela fez o quê? Ela retornou para Ruanda, ela foi para o Memorial do Genocídio, lá ela fez um discurso, e ela foi acusada de, nesse discurso, ter negado que o genocídio teria ocorrido. E a Corte Africana de Direitos Humanos e dos Povos, ela considerou que, na verdade, ela não negou o genocídio. E deixar bem claro que nem eu, nem a Maria Olívia, nem a Gabriela negamos que aconteceu o genocídio em Ruanda, ou negamos que Hutus tenham feito coisas horripilantes em Ruanda. Eles fizeram coisas horríveis. O que a gente está tentando levantar é que talvez só se tenha ouvido uma parte da história, né? E aí foi agora, em 2018, depois dessa decisão da Corte Africana, o Paul Kagame permitiu que ela saísse da prisão. Ela estava presa, esta moça, e agora ela está em prisão domiciliar, sendo monitorada. Aí no próximo slide vocês vão ver, já de volta à Corte Gachachi, eu já falei das falhas, vejam só como é que é a Corte. E foi num tribunal mais ou menos como esse que a testemunha relatou coisas, a gente trouxe o processo, a sentença do processo, e nós, como parte da equipe de defesa, fomos acusados de estarmos identificando testemunhas. Mas a gente não estava identificando com base em um documento sigiloso ou qualquer coisa do tipo. Isso daí foi proferido em uma reunião como essa, que a comunidade inteira estava lá reunida. Então, não houve nada mais do que o uso de documentos públicos, né? A Maria Olívia, ela é uma pessoa que tem uma capacidade de investigação enorme, um raciocínio lógico fenomenal. E aí a gente não tinha acesso aos nomes das testemunhas, né? Era VA, VN, VP, KF. Só que a Maria Olívia, ela leu todos os processos públicos, né? Vamos ser justos. Nós três lemos os processos todos. E aí a Maria Olívia falou, bom, em tal ocasião estavam testemunhas, digamos que o processo estava assim, estava Felipe, Arthur e Paulo, né? Estou usando nomes dos três professores porque sabemos que não estavam em Ruanda em 1994, né? Então estavam presentes Felipe, Arthur, Paulo e senhora G. E aí, dá um tempo, a gente vê que no outro processo está dizendo, estavam no mesmo local, no mesmo dia, Felipe, Arthur, Paulo e Gabriela. Aí a gente sabe, bom,
Então, a senhora G era a Gabriela. E a Maria Olívia conseguiu fazer isso daí só com processos públicos, com sentenças do tribunal. E aí a gente apresentou isso daí, olha, de acordo com o caso Bizengimana, na página tal. E aí o tribunal falou que a gente estava fornecendo informações sobre testemunhas. Mas o tribunal que errou na proteção de testemunhas, né? E aí o próximo slide a gente vai ver o que é advogar em um processo de defesa. Foram casos mais sérios, né? Isso daí, infelizmente, não aconteceu com nenhuma pessoa da nossa equipe, mas um dos advogados que trabalhou lá no processo, o Joane Moikusa, trabalhou em outros, salvo engano, ele trabalhou no Acaieso, não foi no Semanza, ele foi assassinado perto do tribunal, né, em Dar el-Salam. Então a gente pensa, qual que é a segurança, né? Um outro caso foi do Peter Erlinder, que foi preso quando pousou em Ruanda. Ele foi o advogado da Victoire, que a gente viu a imagem dela, ele foi advogado dela, o Paul Erlinder chegou lá e foi preso. E aí, como é que você tem a liberdade de exercício do direito de defesa, segurança da defesa? Né? A nossa equipe de defesa, poxa, éramos essencialmente nós três, havia outros advogados na equipe, né? Mas qual que era a segurança que a gente tinha se a gente precisasse ir para Ruanda? Né? A gente ia ter que contratar a nossa equipe de segurança. E aí, a gente ia precisar de dinheiro para pagar a segurança. Tradução. Muito bacana, muito interessante a gente conseguir uma sentença de uma corte gachacha que pudesse inocentar o Semanza. Só que tinha um detalhe. A sentença estava em Kinyarwanda. O preço para a gente pagar uma tradução de Kinyarwanda para o inglês era caríssimo. Então a gente precisava solicitar ao tribunal que fizessem a tradução. E aí o tribunal se prontificou falando, não. Manda para a equipe da promotoria, que a promotoria traduz para vocês. Ou seja, antecipe a estratégia de defesa, né? Entregue o documento que você descobriu para a promotoria e indique qual que é o caminho que você está tendo e confie na tradução que eles fizerem. Né? Era um desafio considerável prático, era um problema prático nosso na defesa. Mas a promotoria também não estava na melhor das situações. No próximo slide aí, a gente vai ver falta da independência da promotoria. E aí, traduzindo no inglês, Carla Del Ponte foi a chefe da promotoria na época. Ela tinha feito uma declaração de que ela gostaria, promotora, Ministério Público, pessoal, a promotora tinha dito, olha, eu acho que a gente também vai começar a investigar casos envolvendo a Frente Patriótica de Ruanda, FPR, que é o grupo do Paul Kagame. Na hora que ela falou isso daí, o Conselho de Segurança fez uma reunião e votou para trocar o promotor. Então, pensem quantas provas que, eventualmente, a promotoria poderia produzir, obter, quantas investigações que, de repente, talvez a promotoria pudesse ter ouvido aquela testemunha KF de novo e ter ido mais a fundo naquela história. Poderia ter ido em outras linhas de pesquisa que eles acabaram não podendo fazer. Por quê? Porque a promotora foi trocada quando ela disse que, olha, eu vou começar a investigar casos ligados à Frente Patriótica de Ruanda. E aí, no próximo slide, a grande dificuldade nossa, critérios para a revisão criminal. Não bastava a prova ser nova. A prova precisava ser nova sobre fatos ditos novos. Então, eram fatos que não teriam sido alegados no tribunal. Uma das principais defesas, que não foi a gente que levantou, foi do processo original, para o Semanza era um álibi, indicando que ele não estaria no local dos crimes. Então, tinha uma lista de testemunhas, tudo, e o tribunal falou na época, olha, não foram testemunhas confiáveis. Não eram testemunhas que a gente possa considerar válidas. Se a gente conseguisse outras testemunhas novas, se a gente conseguisse uma gravação do Semanza conversando com alguém na frente da Torre Eiffel no dia dos massacres, aquilo ali não era uma prova admissível no tribunal.
Por quê? Porque o tribunal já tinha decidido que ele estava no local dos fatos. E a gente não poderia alegar que ele não estava no local dos fatos, porque isso daí seria um fato antigo que o tribunal já julgou. Então, o nosso âmbito de aplicação, o nosso âmbito de revisão era extremamente limitado. Isso daí impactou no resultado final do processo, ao meu ver, porque a gente não tinha muita linha de argumentação para seguir. A gente tinha que argumentar alguma coisa que não tivesse sido sequer alegada durante o processo original. E por último, agora terminando, tinha dito que eu ia acabar até às 18 horas, estou acabando, não se preocupa, Felipe. Alteração súbita de jurisprudência do tribunal quando conveniente para manter o acusado preso. Via de regra, o que acontecia era assim: quando o indivíduo estivesse, por exemplo, a maioria dos presos, eles estavam cumprindo do ICTR, o Acaieso, se não me engano, está dentro desse prédio aqui, é a casa de custódia de Culicoro, em Bamako, perto da capital do Mali, né? E quando o indivíduo atendesse aos critérios previstos na legislação do local onde ele estava cumprindo a pena, quando ele atingisse os objetivos que naquele país permitiriam a progressão de regime ou até liberdade provisória, algum outro benefício processual da execução penal, nesse instante ele faria jus a este benefício perante o Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Então, peticionou-se, não fomos nós que fizemos essa parte aí do processo, mas peticionou-se dizendo, olha, o Semanza vai atingir os critérios para que ele seja solto segundo a legislação do Mali. Ó, no próximo slide tem até foto do ambiente ali, o indivíduo fazendo a vistoria. Ela foi uma cadeia que foi reformada com recursos da ONU para ter um setor nesta prisão onde cumpriam penas os acusados, os condenados. Ali só os condenados, os acusados ficavam na prisão provisória. Então, ele apresentou, dia 28 de maio de 2015, um pedido para early release, né? É a soltura do indivíduo. O pedido foi negado porque eles tinham dito que ele ainda não tinha cumprido 2/3 da pena e não haviam circunstâncias, então, circunstâncias judiciais, como bom comportamento, etc., que indicassem a possibilidade da medida. Aí vejam que, quando foi solicitada essa liberdade provisória, soltura do indivíduo, progressão em regime, Ruanda deu uma resposta. E vejam só que curiosa a resposta do governo de Ruanda para o pedido. Está no próximo slide, pessoal. Vejam só. Um dos argumentos que Ruanda disse foi que, se soltasse o indivíduo, isso daí geraria um trauma para as vítimas. Mas espera aí, você vai manter a pessoa que faz jus a uma soltura, que já cumpriu a pena, né, que dizia, olha, agora você pode ser solto. Não, a gente não vai te soltar porque vai ser traumático para as vítimas que querem te ver preso. Não é para isso que serve um tribunal criminal, pessoal. E Ruanda chegou a argumentar, ali na direita, vocês estão vendo, a mera elegibilidade para soltura não dá direito ao prisioneiro a ser solto. Então, peraí, que mundo que é esse? Que o indivíduo que está, o apenado, ele está cumprindo pena, ele atende aos requisitos para soltura, mas ele não faz jus, ele faz jus, mas não tem direito. Como é que é isso? Que critério jurisprudencial é esse, né? E aí ele teve que viajar, porque o governo do Mali falou, olha, se ele for continuar a cumprir pena aqui no Mali, ele vai ter que ser solto, vai ficar sob observação, né, regime aberto, aqui no território do Mali. Aí o que o tribunal fez? Seguiu a jurisprudência deles e acataram, né, o parecer do Mali? Não. Eles pediram um novo parecer, e enquanto eles pediam um novo parecer, eles transferiram o Semanza para outro país. Então vejam só no próximo slide o que aconteceu, né? Aqui era, nesse ponto ali mais à esquerda, Bamako, ali onde ele estava cumprindo pena, ele foi transferido para o Benin, ali, para a casa de custódia
dentro da prisão de Porto Novo, Benin. E aí, dia 18 de dezembro de 2018, veja, nós não éramos mais da equipe, né? Quem fez esse pedido de early release foi um outro advogado que está acompanhando o caso até hoje. O que aconteceu? Ele foi transferido para essa prisão que, alguns meses atrás, eles estavam comemorando que eles estão agora com painel solar para ter eletricidade. É uma prisão onde agora a União Europeia passou a financiar uma reforma ou outra, e aí no próximo slide vocês vão ver o local, a imagem, né, do local onde ele está cumprindo pena hoje, né, é a prisão de Akpro-Miserete, de Porto Benin, e o atual advogado, que é um advogado lá dos Estados Unidos hoje, né, que a gente não tem contato, a gente não fala por ele, deixar bem claro. Ele peticionou ao mecanismo supervisor da ONU, Internal Oversight Mechanism, porque até agora o tribunal não levou em consideração os pedidos a demora, ele apontou na demora do tribunal para julgar pedidos de early release. Então, olhem só na próxima imagem, e estou terminando aqui. Essa daqui é a prisão onde ele está, né, a Casa de Custódia Civil em Akpro-Miserete, em Porto Novo, Benin, e tentou se argumentar, porque ele está com 76 anos, idade avançada, a gente tem a pandemia do corona, o tribunal falou, olha, a família do Semanza falou, a gente paga um imóvel, um apartamento para ele ficar em Cotonou, a capital do Benin, e ele fica lá no apartamento em prisão domiciliar porque a gente está no meio de uma pandemia, é perigosa, o Semanza tem saúde fragilizada e 70 e poucos anos de idade já. O tribunal ainda não autorizou a transferência, não autorizou nada, e aí o atual advogado peticionou junto ao mecanismo de supervisão da ONU, mostrando que o tribunal está literalmente esquecendo de julgar, e aí ele apontou vários casos de pessoas que não estavam tendo pedido de transferência julgado. O último posicionamento do tribunal, e aí a gente vai para o último slide da apresentação e termino, foi a decisão dia 17 de setembro, agora, dito que, olha, foi negada a aplicação, o pedido do Semanza para ter o cumprimento de pena submetido à progressão em regime. Então, o que a gente vê é que foi uma decisão que, assim, várias pessoas já tinham conseguido o early release, né? Já tinham cumprido as coisas, mas a sensação que dá é que estão esperando ele morrer na cadeia. Eles não querem que ele vai ter que cumprir a pena na sua integralidade, porque alegam que os fatos que ele praticou teriam sido muito graves, mas isso daí não é um critério que vinha sendo aplicado pelo TPI de Ruanda. Então, é uma última crítica que eu levanto, pessoal. Eu encerro com 7 minutos de atraso, me desculpem, e acho que a gente pode ir para as perguntas, né? Só antes de passar a palavra à Gabriela, Cássio, por favor, seu microfone. Isso. Só antes de passar a palavra à Gabriela, eu só queria pedir desculpa aos presentes, porque aparentemente alguns slides não abriram, e eu espero que, não sei se para vocês abriram, para mim aqui não abriu, mas de qualquer forma isso será resolvido porque os palestrantes muito gentilmente já sinalizaram que a gente vai poder colocar isso no espaço do aluno da ESOAB para os alunos. Então, vocês vão ter acesso aos slides mais tarde. Tá? Com isso, passo a palavra para a professora Gabriela Werner. Muito obrigada, professor Felipe. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, como não poderia deixar de ser, eu cumprimento e parabenizo os organizadores do Fórum Permanente, professora Maria Luísa, que não está conosco hoje, mas deixo o registro, professor Paulo, nosso eterno orientador, professor Arthur e professor Felipe. Com o mesmo carinho e admiração, cumprimento também os palestrantes de hoje, professora Maria Olívia, professor Cássio. Além de ser uma honra compartilhar esse momento com vocês, é uma imensa alegria
pois a gente sabe que também criamos redes de afeto na academia. E não menos importante, cumprimento a todos os participantes de hoje, que inclusive já estão aqui perguntando com muito e perguntas interessantes, em especial a minha orientanda, Ana Paula. Bom, ao longo dos encontros do fórum, foi falado várias vezes sobre a importância de fomentarmos e discutirmos a respeito desses assuntos no Brasil. Eu acrescento que o fórum, ele também é essencial porque ele demonstra a imprescindibilidade de construção colaborativa do conhecimento. Aqui nós temos, então, as faculdades de Direito, de História e de Relações Internacionais juntas. Nesse sentido, o meu questionamento para os professores é o seguinte: existe uma linha de pensamento que afirma que uma das funções do direito internacional penal seria a de realizar um registro histórico dos acontecimentos, levando em consideração que nós estamos aqui falando em graves conflitos internacionais, internos, mas graves conflitos que, como uma das perguntas falou, tratam de terra arrasada. Levando em consideração o que foi falado aqui, levando em consideração que no processo penal nós não podemos falar de uma verdade real, apenas de uma verdade processual, ou seja, aquela que é trazida aos autos. Vocês acreditam que, de fato, é função do direito internacional penal fazer esse registro histórico? E aí já passo a palavra, por questões de gênero, tá, Cássio, à professora Maria Olívia. Obrigada, professora Gabriela. Bem, quanto à sua pergunta, eu não quero ser ambígua ou em cima do muro para responder, mas eu confesso que, por um lado, eu acho sim que tem esse caráter de criar um registro histórico no sentido de que, se formos pensar em Ruanda, pós-1994, era um local totalmente com um sistema judiciário e executivo, legislativo totalmente, o legislativo e o executivo totalmente novo e o judiciário totalmente destruído por causa da guerra civil, e, né, polícia e etc., muitas dessas pessoas também eram os perpetradores do genocídio. Então, nesse sentido, talvez a atuação do tribunal, dos investigadores, dos peritos, tenha uma função importante para um registro histórico. Mas, ao mesmo tempo, e isso é uma questão que eu me deparei muito com relação, quando nós assumimos a revisão criminal desse caso, é de que nós somos estrangeiros, né, falando sobre um conflito que ocorreu há quase 30 anos, em um território totalmente fora do nosso contexto cultural, e que isso, com certeza, influencia na nossa percepção do conflito. Então, assim, como que nós, que estamos de fora, também temos esse poder de criar um registro histórico? Por quê? Veja bem, o Semanzá, segundo o processo e tudo que está dentro do processo da verdade material, como a professora falou, ele era uma pessoa muito influente e de um poder muito grande perante a sua comunidade. Tudo bem, nós sabemos que ele foi burgomestre durante muitos anos na região, que ele era do MRND e que o burgomestre era indicado pela presidência. Então, assim, sabemos que uma influência política ele tinha, com certeza, mas a dúvida que, desde o momento que nós assumimos o caso, eu acho que de vocês também era, será que ele era tão influente assim? Será que realmente ele tinha todo esse poder de decisão e de comando no processo? E isso nós não temos como saber. Isso nós só sabemos através do que tem no processo e do que nós já pegamos do processo em andamento.
Então, realmente, eu acho que é algo complicado porque passa por essa questão cultural também. Não sei se o Cássio quer fazer algum comentário. Farei. Eu concordo em parte, né, e para vocês verem como era a minha visão, ela é um pouco diferente. Eu acredito que o processo penal ele tem uma função basilar e primordial de averiguar a responsabilidade criminal de algum indivíduo. E, por exemplo, no processo a gente não pôde produzir provas livremente. A gente tinha que produzir prova de acordo com o procedimento estabelecido pelo tribunal. Então, ok, pode servir como uma base de princípio histórico, porém, eu acredito que a finalidade primordial do processo é outra, né, uma questão criminal do indivíduo. E o outro desafio é, para você ter um registro histórico, você precisa fazer um trabalho além do criminal, além do processual criminal. Para a gente estabelecer algum tipo de princípio, se é possível, uma verdade histórica a respeito do genocídio de Ruanda, a gente tem que investigar a responsabilidade dos Tutsis também. No meio disso daí tudo. A gente tem que ver o que o Paul Kagame fez também. A gente tem que pensar em um outro objetivo. A gente tem que buscar outras provas, tem que buscar outros materiais, né? É uma dificuldade enorme. É uma dificuldade enorme porque você tem um monte de ocidental, especialmente, que chega lá e vamos ensinar para vocês como se fazem as coisas, né? Vamos salvar Ruanda do terror dos selvagens, né? Peraí, qual que é o nosso lugar de fala em Ruanda? Tem um outro fator que eu acho até... Desculpa, Gabi, eu tinha levantado a mão, não sei se você tinha visto, mas outro fator que eu destaco também nisso é que, embora nós tenhamos criticado na apresentação, mas talvez a título de registro histórico, talvez as gachachas sejam muito mais efetivas em criar um registro histórico, porque é local, é tradicional, são os antigos, que são os julgadores, as pessoas mais respeitáveis das comunidades. Então, é algo adequado à realidade deles e que foi criada dentro de um contexto deles. E o fim primordial das gachachas seria essa questão de reconciliação, de construção da verdade e também de um registro histórico. Então, eu só queria registrar essa parte das gachachas também. Obrigada. Perfeito, muito obrigada. Eu dividi as questões que foram postas aqui no chat em 2 blocos, um bloco mais específico sobre as atividades do TPI de Ruanda e o outro mais sobre generalidade de Ruanda. Então, vou começar primeiro com o TPI e depois as generalidades, tá? Uma pergunta muito interessante sobre os direitos do acusado são de fato respeitados, levando em consideração essa questão de serem levados a prisões com condições, no mínimo, questionáveis do ponto de vista humanitário, e aqui também a questão da prisão perpétua, o que vocês acham disso? E também porque os condenados, eles cumprem pena em outros países, como no Mali, no Benin. Até que ponto a jurisprudência do TPI de Ruanda pode influenciar, ou deveria influenciar o TPI permanente? Vocês acham que esse modelo ad hoc, ele poderia ser recuperado, considerando todas as falhas que nós vemos, né, e sabemos, uma justiça restaurativa de transição nesses casos seria adequada? E, por fim, sobre o impacto que a libertação do Semanza teria nas vítimas, se essas vítimas foram ouvidas no bojo do processo. Posso começar de novo, então, por uma questão de gênero? Brincadeira. Bom, primeiro eu vou responder assim, meio fora de ordem, depois a gente vai vendo o que faltou. Com relação ao cumprimento das penas,
E por que o Semanzá, por exemplo, estaria cumprindo pena no Mali anteriormente, e agora no Benin? Porque há um acordo entre o Tribunal Penal Internacional e países que aceitaram receber condenados por esses crimes no Tribunal Penal Internacional, que não tem uma prisão, ele só tem uma prisão para detenções provisórias, mas não tem uma prisão para detenção e cumprimento de pena. Então, é por isso que eles são mandados para outros países. Com relação também, eu acho que vou responder mais diretamente com relação às vítimas, que foi estabelecido que a libertação do Semanzá poderia ferir, né, a questão das vítimas. Elas foram ouvidas, tanto que até no começo a gente apresentou algumas contradições ali dos depoimentos das vítimas, mas não só no caso do Semanzá, mas em vários casos do Tribunal Penal Internacional para Ruanda, as vítimas foram ouvidas em sessões públicas ou em sessões fechadas e puderam, né, trazer todos os seus testemunhos, tanto de violência sexual como também de outros crimes contra a humanidade e genocídio que ocorreram no local. Não sei se o Cássio quer complementar mais alguma coisa ou responder outras questões, depois podemos voltar. Eu acho que eu posso fazer uma observação ou outra. Por exemplo, o mecanismo de tribunais ad hoc, ele é um mecanismo de tribunais que não deixam de ser tribunais de exceção. Então, existem outros modelos, quem sabe, aí, de tribunais híbridos, como a gente teve em Serra Leoa, como a gente teve Camboja, como a gente tem em outras situações, tribunais híbridos é uma outra possibilidade. E a dúvida, o problema, às vezes, é que quando você faz julgamento em locais nacionais, tem os ânimos muito acelerados, mas é importante você ter alguma forma de processo de conciliação que pode ou não estar envolvido com tribunais internacionais criminais. Os tribunais ad hoc, eles tiveram muitas coisas relevantes, mas eles criaram uma espécie de jurisprudência nefasta, por um outro lado, que tem sido copiada em outras cortes, né? Especialmente eu não gosto muito, por exemplo, do caso da Joint Criminal Enterprise, que agora, no último acusado pela integridade residual, Feliciano Kabuga, ele foi acusado, e eles usaram o Joint Criminal Enterprise 3, que é uma coisa absurdamente imprecisa, né, e aí dificulta muito a defesa de uma pessoa acusada com base em Joint Criminal Enterprise 3. E a gente tem casos de jurisprudência no TPI da Iugoslávia, e que tem sido repetida por outros tribunais, que eu acho que é bem relevante para a gente entender a diferença entre o TPI e os tribunais ad hoc. Por que eu não gosto dos ad hoc? Eles têm a jurisprudência no caso Oddanich, se eu não me engano, Dragulub, Oddanich, que eles falam que o tribunal não está adstrito a um instrumento estatutário e que o estatuto seria um guia geral sobre mais ou menos as hipóteses de responsabilidade penal de alguém. E foi com base nesse pensamento que a gente viu muita coisa dos tribunais ad hoc, e por exemplo, o caso do Tribunal do Líbano, a gente também teve uma condenação baseada basicamente em localização de torre de celular. Então, nesse sentido, eu sou muito mais a favor do Tribunal Penal Internacional, que tem a jurisdição pós, né, somente a partir do estabelecimento do tribunal, ou jurisdições nacionais, quem sabe aí com amparo internacional, né, mas com um instrumento processual penal e com um instrumento de direito penal material já estabelecidos antes dos fatos. Então, a solução pelos tribunais ad hoc, eu acho que muitas vezes eles podem atrapalhar a conciliação nacional. E Ruanda, especialmente, que Corte Gacaca e até o TPI de Ruanda acabaram sendo usados como um discurso tutsi, isso daí acaba atrapalhando a conciliação nacional. Hoje a gente tem o Kagame há quanto tempo? Acabei me estendendo, pessoal, desculpa. Eu acho que a gente não respondeu com relação à da prisão perpétua, né, e da violação dos direitos dos acusados. Bem,
engraçado que a Larissa até colocou, foi a Larissa, né, que colocou bem o Benin e o Mali, que são os locais onde o Semanza está cumprindo essa pena. Benin, inclusive, que o Cássio mostrou a foto horrorosa da prisão, é onde está o Acaieso, por exemplo, e outros que estão cumprindo a prisão perpétua estão lá. O Semanza, inclusive, teve uma redução de pena por causa de violação aos seus direitos de defesa e direitos do acusado. Por exemplo, não se sabe o dia exato em que ele foi preso. Tanto que, se vocês olharem lá, é entre os dias tais, mas não se sabe. Foi preso no Camarões? Foi, mas que circunstâncias, quando, se ele sabia sobre os seus direitos, se ele sabia por que ele estava sendo preso ou qualquer outra coisa, nós não sabemos. Então, ele teve uma redução de 6 meses, se não me engano, por causa da violação de vários direitos seus do acusado. Quanto ao se eu concordo ou não com a prisão perpétua, eu não sei, porque eu já tenho uma reticência com a prisão perpétua, então eu acho que com a prisão perpétua ainda no tribunal ad hoc, eu não sei se eu concordaria. Mas eu não sei, Cássio, você quer dar a sua opinião? Eu, sinceramente, não sei qual seria a minha opinião a respeito, se eu concordo ou não com a prisão perpétua nesses casos. Pessoal, só desculpem a indelicadeza de interromper. Em razão do tempo, eu peço que vocês sejam um pouco mais breves, porque nós temos ainda outro bloco de perguntas. Curto e grosso, então, sou contra a pena de prisão perpétua. Eu acredito que seja incompatível com qualquer instrumento que busque qualquer função do direito penal mais digna. Perfeito, muito obrigada. Acredito que a última pergunta do Valdir foi respondida pela fala anterior do Cássio. Só lembrando que o TPI hoje, ele faz essa questão da justiça restaurativa também, né, dos processos restaurativos após a condenação. E direitos do acusado são direitos humanos também. Bom, com relação às perguntas gerais sobre Ruanda, a questão das cortes Gacaca, elas funcionam em todo o território ruandês? E como fica essa situação hoje com relação à etnia? É ilegal falar sobre isso? Se for ilegal, né, isso não poderia impedir uma reconciliação e, inclusive, aumentar as tensões? E como é a convivência entre Tutsis e Hutus hoje, tendo em vista algumas medidas, como prisão de guerrilheiros, né, do Congo, os campos de desmobilização e também anulação de antigos registros de etnia. Se é verdade que essa convivência hoje está mais pacífica. Eu vejo que hoje, o que aconteceu, no começo, algumas medidas boas foram feitas para tentar diminuir a tensão étnica em Ruanda. Mas o que aconteceu? Muitos Hutus fugiram de Ruanda e iniciaram a tensão ali na fronteira com o Congo. Essa tensão continua existindo. O Paul Kagame está desde 1994, então falar de etnia ou não é muito perigoso, porque dependendo do humor das autoridades policiais, gendarmeria ruandesas, você pode ser enquadrado como alguém que está negando o genocídio ou te acusam de ser genocidaire, né, o que implicaria prisões pessoais. Então, ao meu ver, as tensões étnicas continuam, né, e vem piorando conforme o Paul Kagame continua no poder. Quanto aos cartões, ou melhor, quanto à informação de identidade étnica nas carteiras de identidade, foi removido em 1997, se não me engano, já não tem mais essa informação. E sobre as cortes Gacaca? Funciona em todo o território? Sim, elas operam em todo o território ruandês, para questões criminais, né, especialmente, e é uma coisa que
quem sabe continue e seja aplicado para oponentes do regime, negacionistas, do genocídio, ou qualquer pessoa que o Kagame e a sua turma não gostem. Certo. Mais alguma pergunta? Acredito que foram todas respondidas. Muito obrigada, professores Maria Olívia, professor Cássio. Brilhante exposição dos dois. E, de pronto, então, vamos para as considerações dos organizadores. Professor Paulo, por favor. Eu agradeço a presença e a participação de todos, muito especialmente dos expositores, a professora Maria Olívia, o professor Cássio, a mediação da professora Gabriela. O genocídio de Ruanda é um episódio de enorme gravidade que não podia deixar de ser mencionado nesse fórum permanente sobre genocídios e crimes contra a humanidade. Acho importante que seja estudado, que seja discutido, que seja rememorado, pelos mesmos motivos que levaram a lembrar os anteriores casos, pela gravidade e para que sirva de lição, para que isso fique o registro da memória. E, nesse sentido, há um trabalho que já estamos fazendo, o Felipe, a professora Maria Luísa Tucci Carneiro e o professor Arthur, de fazer uma programação para a continuação do Fórum Permanente no ano que vem. E, justamente, tem um número grande de graves casos ainda para serem mencionados e estudados. E alguns foram lembrados hoje, en passant, como o caso dos Rohingya em Myanmar, e outros que ainda estão em curso, e teremos ainda no dia 16 de dezembro uma mesa suplementar sobre os desenvolvimentos recentes e aspectos humanitários da crise de Nagorno-Karabakh. Então, essa é mais uma grave situação que é preciso deixar registro e que isso seja lembrado. Então, é muito importante esse trabalho e o apoio da ESA, que nos dá todo o suporte logístico e também faz a gravação e permite que se conserve o registro disso. Então, a direção da ESA, o Jorge Bolsinha, o Eric, e o pessoal da parte técnica, o Matheus e a equipe de TI da ESA, sem os quais esse nosso trabalho não poderia acontecer e não ficaria registrado. Então, muito obrigado a todos pela presença e participação de hoje, e são situações de uma grande desumanidade e que tem que nos fazer pensar sobre a capacidade do ser humano, que, ao mesmo tempo que criou o teatro clássico grego e os quartetos de Beethoven, é também a espécie viva que tem a maior capacidade de causar sofrimento, dor e destruição aos seus próprios semelhantes e ao planeta. E é preciso que a gente reflita sobre isso para eliminar a agressividade do ser humano. É impossível, mas é justamente o papel da civilização manter isso sob controle. E o papel do direito internacional em tentar contribuir para o desenvolvimento de parâmetros de avaliação e de julgamento. Muito obrigado a todos e uma boa noite. E o nosso organizador, o Felipe, vai passar o recado sobre o nosso próximo evento, eu imagino. Sim, antes disso, só passo a palavra para os palestrantes, para as considerações finais, caso eles queiram colocar mais alguma coisa, e depois sim, a gente encerra já. Não, só agradecer a organização do evento, a todos e todas presentes, as perguntas excelentes que foram direcionadas a nós, muito obrigada, e estamos à disposição. Obrigada, ESA, também
como o professor bem ressaltou, pela disponibilidade do espaço para a gente falar sobre esse tema que é tão importante, que, como o professor também destacou, poderia ou não ter sido evitado e serviu de lição, mas outros conflitos e outros genocídios também continuaram ocorrendo após o genocídio de Ruanda, então precisamos estar sempre alertas. Eu acho que era isso. Muito obrigada a todos e a todas. Ratifico as palavras da relatora, agradecendo toda a organização, as palavras do professor Paulo, a mediação da Gabriela, a organização do Felipe, as perguntas que foram muito boas, e é isso, pessoal. Como falei, eu ratifico o que a Maria Olívia falou, não tem muito o que falar além disso, né? Obrigado, pessoal. Bom, então é isso, encerramos o encontro de hoje. Queria mais uma vez agradecer a presença dos palestrantes, Maria Olívia Ferreira Silveira, Cássio Eduardo Zen e a mediadora Gabriela Werner Oliveira. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela presença do professor Paulo Borba Casella, também organizador do evento, e queria convidar a todas e todos, e isso é um dos mais importantes da minha fala de agora, os momentos mais importantes, que ainda há 3 eventos para esse ano. Dia 2 de dezembro, dia 9 ou 8 de dezembro, eu preciso confirmar, mas logo em seguida, na semana seguinte, 9 de dezembro, e no dia 16 de dezembro, como o professor Paulo já colocou, haverá uma sessão extra que a gente conseguiu para não deixar passar em branco o conflito de Nagorno-Karabakh. Então, no site da ESOAB ainda é possível fazer a inscrição para esses encontros e contamos com a presença de todas e todos vocês lá. Então é isso, muito obrigado e boa noite a todos. Nos vemos daqui a uma semana. Até lá.